professor Cid Mauro, assessor de ensino religioso da Secretaria de Estado de Educação, com o nono ano na aula 13. Qual é a aula? Cultura religiosa, relação com o desenvolvimento social. Religião, ela está dentro da cultura, religião é uma parcela, é uma parte da cultura, e ela contribui, a religião ela se desenvolve no contexto da sociedade, ela não é um mundo à parte. Então a gente vai ver nessa aula qual é a contribuição da religião no desenvolvimento social, ok? Vamos então às definições? A definição de religião são sistemas culturais, a gente acabou de mencionar, né? Sistemas culturais de crenças, visão de mundo, por meio de símbolos, por meio de narrativas, sejam escritas ou orais, tradições, elas se relacionam, essas narrativas, essas tradições estão relacionadas à humanidade, à origem da vida, por exemplo, à espiritualidade, que é a abertura para o transcendente, né? Adotando doutrinas, as religiões adotam doutrinas, tradições, valores morais próprios de cada uma, buscando dar sentido à vida, explicar a origem da vida, explicar a origem do universo, certo? E até projetar vida para além da vida, não é? As religiões têm uma explicação, uma resposta em relação à morte, ok? Qual é a definição de cultura? A religião é parte integrante da cultura, certo? Tanto que a religião ela tem aspectos culturais. Varia a cultura de um povo, varia a história de um povo, a sua religião tem tudo a ver com a cultura desse povo. Qual é a definição de cultura? Todo o complexo social que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes, todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Essa, então, é a definição detalhada de cultura. E como a gente está vendo aqui cultura religiosa, qual seria a diferença entre cultura de um modo geral, dentro da qual a religião se inscreve, e cultura religiosa? A cultura religiosa ela se refere a uma visão interdisciplinar do modo como cultura e religião se associam. Ou seja, a religião está presente dentro de uma cultura do conjunto geral, mas ela tem uma participação específica sua, referente ao seu modo de ser. Então, é um diálogo entre a cultura propriamente dita e a religião. O resultado é a cultura religiosa. Então, o modo como cultura e religião se associam, se concretizam na sociedade, assim como apresentam uma visão transdisciplinar, no sentido da integralização e valorização da cultura individual de cada religião no espaço social. Cada religião ela é diferente e ela tem uma contribuição a dar no contexto da cultura. Então agora a gente vai ver qual é a diferença entre a cultura religiosa e a cultura de um modo geral, que a gente até pode chamar cultura não religiosa. Porque, por exemplo, alguém que não tem religião nenhuma é parte integrante do contexto cultural, ok? Vamos então ver. Cultura religiosa, ela necessita ajustar o seu modo individual de abordagem às necessidades coletivas. Olha, gente, o Estado é laico. O Estado não é arreligioso. No Brasil, o Estado ele é laico, o que significa que ele acolhe todas as religiões. E as religiões são diferentes entre si. Imagina se cada religião acha que pode dar um palpite sobre o comportamento, sobre a maneira de ser de cada pessoa. Olha, a religião tem que entender que o papel dela não é esse, certo? Ela tem sim uma contribuição na sociedade, um bom exemplo a dar, o modo como ela, vamos dizer assim, usando a gíria, ela aparece na fita, não é? Então, não pode ser uma maneira negativa, mas ela tem que entender, ela tem que ajustar o seu modo individual às necessidades sociais de um modo geral. Isso é cultura religiosa. Já a cultura secular vai acolher, cultura secular é a não religiosa, ela vai acolher a cultura religiosa na medida da sua contribuição seletiva e inteligente. Até uma pessoa que não tem religião, ele vai admitir, caramba, essa atitude dessa tal religião, essa máxima, essa posição dessa tal religião, é uma posição justa. Caramba, eu que não tenho religião estou reconhecendo isso. Então é o acolhimento
que a sociedade como um todo vai fazer da cultura daquela religião. Culturalmente, a cultura religiosa, ela é contextualizada, ela se atualiza permanentemente na sua visão de mundo. Eu, quando era criança, eu via, até na minha religião, umas atitudes com relação a determinado comportamento que hoje não existem mais. O tempo passou, evoluiu. Às vezes nós ouvimos até o nosso avô e a nossa avó dizendo: esse mundo não tem jeito, no meu tempo. É exatamente isso que acontece, não é? Então as religiões, elas têm que acompanhar o tempo. Há certas posturas da religião que são da sua identidade que ela vai manter, mas o diálogo, o discurso dela, o posicionamento dela precisa se atualizar, não é? E, contrapartida, a cultura secular compreende que valores religiosos devem compor a visão de mundo dos religiosos, né? Alguma pessoa, já pensou uma pessoa implicando com o costume da outra dentro da religião dela? Evidentemente que a pessoa tem que haver uma relação de equilíbrio, né? Mas não tem sentido alguém cismar, né, com o costume de uma religião, certo? Na medida em que essa religião se apresenta como sendo aquilo particular dela e ela não vai impor aquilo a ninguém, não é? A cultura religiosa não impõe valores. Ela também acolhe contribuições da cultura não religiosa. Puxa vida, a gente quando vê, por exemplo, a vida de Jesus nos evangelhos, ele ia nas festas, ele conversava com todo mundo e às vezes uma vez ele foi criticado pelos religiosos da sua época, dizendo: Jesus, o senhor não tem que conversar com todo mundo, o senhor não tem que ir em todo lugar, o senhor... Então, é exatamente esse aspecto aí, não é? Não vai impor valores e vai acolher a contribuição da cultura secular, claro. Tem tanta coisa na cultura secular que não é propriamente da cultura religiosa que a religião pode assimilar, não é? E a cultura secular vai compreender a religião como apoio à preservação dos direitos universais. Uma das coisas que as religiões devem batalhar em conjunto até a preservação dos direitos do homem, preservação da vida, preservação de valores, respeito ao outro. Se uma religião praticar isso, olha, é impossível que alguém até que não tenha religião nenhuma não concorde com essa postura, não é? A cultura religiosa busca, de sua parte, o diálogo interreligioso, deve buscar. A cultura religiosa deve buscar o diálogo com outras religiões, para que até eu tenho que compreender culturalmente a contribuição da minha religião, mas no contexto de todas. Eu não posso achar que a contribuição da minha religião é única, só ela é a mais importante, não. Eu tenho que ter um diálogo com todas as outras para que eu possa até entender melhor, ver as facetas, né, as diferenças da contribuição da minha própria religião no contexto das outras, né? E a cultura secular empreende esforço de respeito à pluralidade e diversidade religiosa. Na cultura secular, aquele que não tem religião, ele deve ser respeitado porque não tem, e deve respeitar quem tem. Por isso que o ensino religioso, ele também é dirigido a quem não tem religião nenhuma, para que essa pessoa possa entender o comportamento dela com os que têm religião. A aula de ensino religioso não é ensino de religião. A aula de ensino religioso não é proselitismo. A aula de ensino religioso, o professor, ele tem que manter um distanciamento, não é, neutro na abordagem religiosa, de tal maneira que até quem não tem religião, caramba, eu não quero perder essa aula, eu não vou perder essa aula porque ela é muito interessante, ela me contextualiza, ela me mostra uma série de posturas corretas em relação ao trato com o fenômeno religioso. Ensino religioso estuda o fenômeno religioso. Isso é um contexto amplo, é um contexto geral, ok? Vamos ver agora a possível contribuição das religiões no contexto social, certo? Há certas áreas carentes de desenvolvimento. Há certas áreas na sociedade para as quais a gente joga o nosso olhar, a gente observa, caramba, como as religiões poderiam contribuir. O conjunto delas, ok? Contribuir, por exemplo, conscientização pela preservação da vida. Quantos comportamentos a gente vê e que a gente sabe que afetam a pessoa, às vezes até jovens, não é? O Brasil tem uma estatística triste de uma quantidade grande de morte entre 16 e 25 anos. Como é que a gente pode mudar isso?
conscientização pela preservação da vida, respeito ao outro, respeito ao meio ambiente. Valor do ser humano é o mais elevado valor. Todas as religiões, elas têm que... Aliás, a gente pode até dizer que uma religião que não pensa no valor do ser humano deixou de ser, não é? Então, essa questão é importante. O meio ambiente começa com o trato que a gente dá ao lixo da nossa casa, ok? Então, é uma área carente. Caracterização pela preservação da vida. Outra área, enfrentamento de necessidades essenciais. Alimentação, o problema da fome, da subnutrição, o problema da moradia, o problema da saúde, a segurança pública, a educação. As religiões podem sim se envolver com isso, gente. Tem certas religiões que a gente até critica o modo como elas arrecadam dinheiro. Jesus não vivia arrecadando dinheiro, eu estou falando isso dentro da visão cristã, mas os outros líderes das religiões, eles não são pessoas super ricas, pelo contrário, a gente quando estuda as religiões, uma das primeiras coisas que a gente vê nessa liderança é a sua simplicidade, o seu despojamento. Então as religiões podiam aplicar toda essa capacidade sua de mobilização para focar essas necessidades que são essenciais, não é? Defesa da justa distribuição de renda, salários dignos. Que tristeza isso no Brasil, não é? A gente faz uma comparação dos salários. Olha que vergonha isso é no Brasil. O Brasil é um dos países de pior distribuição de renda. Então devia haver salários dignos igualmente distribuídos conforme o grau de trabalho realizado. Tem gente fazendo nada e ganhando muito, e tem gente trabalhando muito e ganhando muito pouco. Isso é algo que as religiões juntas, imagina a força, as religiões têm fatias imensas da sociedade dentro delas. Se elas se mobilizassem em função disso, olha aí, áreas carentes no desenvolvimento social que as religiões no seu conjunto podem efetivamente contribuir para a melhoria, não é? Luta pelo fim da discriminação social, seja de raça, de religião, de gênero, condição econômica e todas as outras discriminações que existem. As religiões precisavam combater isso em conjunto, um diálogo para firmar princípios e combater isso. Defesa dos mais vulneráveis socialmente, crianças, idosos, mulheres. Gente, que tristeza quando a gente ouve mais um ato contra uma mulher, mais um ato de violência, às vezes até assassinato. Como as religiões têm que se envolver com isso? A questão indígena, de novo, voltou à baila, a questão do racismo, a questão dos negros, as igrejas, eu digo as religiões, né? É que algumas religiões são representadas por igrejas. Elas precisam, é carente que elas se unam nesse sentido, não é? A humanização da ciência. A gente agora está vivendo um tempo, como a ciência está nos ajudando na questão da vacina, como eles correram para acertar isso daí. Se fala numa terceira dose, né? Humanização da ciência, da política. A questão política é outra questão sensível. A busca pela solução de problemas urgentes no contexto social. E, para terminar, a compreensão de que religião e cultura secular devem, de modo permanente, caminhar juntas para equacionar problemas sociais. Ok? Muito obrigado pela sua participação. Não esqueça de clicar essa aula na plataforma Eduque e até a próxima vez.